ler com os irmãos em Colossenses. Colossenses, capítulo 3. Versículo 13. Uma rápida meditação para a gente entrar no momento da ceia, mas a gente não pode deixar de trazer a palavra. Colossenses 3,13 diz assim: suportando-vos uns aos outros e perdoando-vos uns aos outros, se algum tiver queixa contra outro, assim como Cristo vos perdoou, assim fazei vós também. Amém? Eu quero falar só um pouquinho sobre perdão. Perdão é algo muito difícil. É algo muito difícil. É muito difícil, não é fácil a gente perdoar alguém. É uma missão quase que impossível para o homem. Porque o homem, ele é movido muitas das vezes por sentimentos, emoções. E quando esses sentimentos, essas emoções são feridas, isso causa um transtorno emocional muito grande. E o coração se fecha. E quando se fecha, que precisa perdoar, liberar o perdão, é muito difícil. Só que Deus, na sua sabedoria, que é a essência da sabedoria, Deus, ele diz assim: vós deveis vos perdoar. Porque o propósito de Deus para conosco é que a gente viva em união. Nós temos que viver em união. Só que o coração de muitos, e infelizmente, aqui eu estou falando para cristão, tá? Não estou falando para ímpio, estou falando para cristão. Coração de muito crente não se abre para liberar perdão. E isso é um problema sério. Porque muitas das vezes, nós como crentes, queremos muitas coisas da parte de Deus. Mas quando se trata de perdoar, o nosso coração se fecha. Queremos que Deus nos use, faça e aconteça. Mas quando se trata de perdoar quem está ao seu lado, o coração se fecha. O apóstolo Paulo nos escreve: suportando-vos uns aos outros. E eu fui procurar no original essa palavra, se teria algum outro sentido. Mas não. O sentido é literal. Suportar. Sabe o que é suportar? Eu até anotei aqui, ó. Suportar, que o apóstolo Paulo está dizendo, é ter paciência com respeito aos erros ou fraquezas do teu próximo. Nós somos todos diferentes, né? Existe até um ditado no Brasil que diz assim: somos todos iguais em ser diferentes. Então eu penso diferente do nosso irmão Zé, da nossa irmã Diane, e assim todos. Mas suportar é ter paciência com os erros e a fraqueza de alguém. Isso é suportar uns aos outros. É o que o apóstolo Paulo está dizendo. Às vezes aquele irmão, aquela irmã, ela tem um comportamento que te incomoda muito. Ela fala de um jeito, ela age de um jeito, ele fala de um jeito, ele age de um jeito, que aquilo te causa um transtorno, que tu perde o sono. Mas Paulo está dizendo: suportando-vos uns aos outros. Saber conviver com a diferença do teu irmão. E ele continua: perdoando-vos uns aos outros. Se eu respeito a tua diferença, se eu respeito os seus erros, as suas fraquezas,
que eu sei que me incomoda, que às vezes não é que você erre, é errado para mim. Isso não quer dizer que seja errado. Às vezes você pode olhar para mim e falar assim, porque ele age errado, mas não quer dizer que eu esteja de fato errado. Você acha que eu estou errado. E aí é isso que o apóstolo Paulo está dizendo. Às vezes eu posso olhar para você e falar assim, poxa, esse teu jeito está errado. Mas errado na minha opinião, e não porque de fato vocês têm um jeito errado. Então o apóstolo Paulo está falando assim, suporte. Suporte isso. E perdoa. Perdoa. Se tiver queixa contra outro, vai lá e fala. Não deixa crescer isso no teu coração. Não deixa crescer. Porque isso vai te afastar. Sabe um outro ponto que eu quero expor? Essa história de que eu perdoo, mas não preciso conviver. Isso é totalmente um equívoco. Então você não perdoou. Você peca todos os dias e pede perdão a Deus. Imagina se Deus fala assim, não, eu te perdoo, mas não quero mais conviver contigo, não. Por que eu estou falando isso? Quando a gente faz uma afirmação, eu aprendi isso, quando a gente faz uma afirmação teológica, é necessário que a gente mostre na Bíblia, né? Então vamos ver aqui na oração do Pai Nosso, que é o grande exemplo. Mateus capítulo 6. Por 3 vezes, Jesus ele fala de perdão. Mateus capítulo 6, versículo 12, para começar. Ele fala, perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. Nós estamos falando para Deus nos perdoar, já que a gente perdoa. Mas Deus vai te perdoar se tu não perdoa? Deus, me perdoa como eu perdoo. Mas Deus está vendo que tu não perdoa? Começa por aí. Começa por aí. Versículo 14. Porque se perdoardes aos homens as suas ofensas, também vosso Pai Celestial vos perdoará a vós. Se eu perdoo o meu próximo, ele me perdoa quando for necessário. Versículo 15. Se, porém, não perdoardes aos homens as suas ofensas, também vosso Pai vos não perdoará as vossas ofensas. Como que eu quero alguma coisa da parte de Deus se eu não sou capaz de liberar perdão? Deus, perdoa as minhas ofensas como eu perdoo. Não perdoa nada. É igual lá em Mateus capítulo 18. Vamos lá. Mateus capítulo 18, versículo 34 e 35. A parábola do credor incompassivo, aquele servo que não quis perdoar, né? Olha só. 34 e 35. E indignado, o seu senhor o entregou aos atormentadores, até que pagasse tudo o que devia. Assim vos fará também meu Pai Celestial, se de todo o coração não perdoardes, cada um a seu irmão as suas ofensas. Nessa parábola, o servo chegou ao seu senhor e falou assim, eu tenho muita dívida contigo, me perdoa, eu não tenho condições de pagar, tem misericórdia, tem compaixão. Aí o seu senhor, movido de compaixão, falou assim, não, está perdoado. Só que esse mesmo servo, ele tinha pessoas que lhe devia. Aí ele recebeu o perdão do seu senhor. Aí ele foi lá em quem lhe devia e descascou. Vocês têm que me pagar, seus bandos caloteiros, eu não perdoo vocês, não sei o quê. Quando o seu senhor soube que ele tinha feito isso, aí aconteceu isso que a gente leu no 34. E indignado, o seu senhor o entregou aos atormentadores, até que pagasse tudo o que devia. E aí ele continua falando, assim vos fará também meu Pai Celestial, se de todo o coração não perdoardes.
eu quero ser cheio do Espírito Santo. Vamos pegar como gancho aqui, né, o propósito que a gente lançou aqui na igreja. Queremos todos ser cheios do Espírito Santo. Mas se nós não formos capazes de nos perdoar, o Espírito não vai fazer nada. Porque Deus não vai nos perdoar. E eu digo com toda convicção, com base na palavra, que é impossível você dizer que está cheio do Espírito Santo com o teu coração amargurado com alguém. Sinto te dizer que o que está em você não é o Espírito Santo. Porque o espírito maligno também conhece Bíblia, sabia disso? O espírito maligno também sabe fingir. Aquela passagem de Paulo, quando ele está andando e vinha uma menina atrás, gritando, eis aí o servo de Deus, eis aí o servo de Deus. Aí a Bíblia diz que Paulo virou e repreendeu o demônio que estava sobre ela. E aí por isso foi preso, levou chibatada e toda a história que a gente já conhece. Se tu sentir cheio do Espírito Santo, mas com o coração amargurado e não libera perdão, sinto te dizer que não é o Espírito que está sobre a tua vida. Procure orar a Deus, se libertar. Por isso que eu falei aqui. Queremos ser cheios do Espírito Santo? Se apresente primeiramente a Deus. Se apresente primeiramente. Transforma a minha vida. Começa por mim, Deus. Libera meu coração. Eu quero ter meu coração aberto para todos. Eu quero liberar perdão. Eu quero perdoar. E conviver junto. Conviver junto. Não é perdoar e falar assim, eu perdoei, mas tu vive para lá e eu vivo para cá. Não, isso não é perdão. Aí entra o que Paulo disse, que a gente leu. Suportai-vos uns aos outros. Eu te perdoo, nós vamos continuar convivendo junto, até porque no céu nós vamos entrar juntos. E no céu não entra pecado. O versículo diz, segui a paz com todos. E aí depois vem o quê? Quem lembra? Santificação. Santificação. Primeiro, segue a paz com todos. Primeiro, segue a paz. Depois, a santificação. Eu tenho que perdoar, mano. Se eu quero que Deus perdoe as minhas ofensas, eu tenho que perdoar o meu próximo. A santificação, ela é horizontal e vertical. É para com Deus e para com o próximo. Não adianta eu querer ser cheio do Espírito com o coração fechado. Não adianta. Aprenda a perdoar. Peça a Deus para que tire do seu coração o ego. A maioria das pessoas que não conseguem liberar perdão é porque são pessoas que se sentem amedrontadas. Que medo é esse? Inferioridade. Não vou pedir perdão porque eu não vou me rebaixar. Não vou pedir perdão porque ela que errou, ele que errou. Medo. Muitas pessoas não têm a capacidade de pedir perdão e perdoar por inferioridade. Então peça a Deus para que tire isso do seu coração. Hoje é um culto de Santa Ceia. Precisamos estar em união, em comunhão. Se o teu coração está fechado, amargurado, use esse propósito essa semana para que Deus trabalhe o teu coração e te faça liberar perdão a quem está te ofendendo. Amém?